Então, boa noite. Hoje é dia 5 de novembro e vamos continuar aqui no nosso capítulo 11 ou capítulo 10? Acho que é 10. 10, vai falar sobre entrada e saídas dos nossos programas. Então, a Gisele já começou no sábado esse assunto, né? Então, quem não viu, viu o vídeo anterior, já começou e hoje a gente vai continuar. Então, o nosso primeiro assunto, né, de hoje, ele é lendo e gravando arquivos usando fluxo de byte. Esse textinho aqui é uma introdução, né, que ele fala. Assim, que Java fornece classes e métodos para leitura e gravação de arquivos. Os arquivos mais comuns são os em discos. A gente pode ter outro tipo de arquivo, né, mas o de disco é assim, a gente monta um arquivo e grava no nosso HD, né, no computador. E em Java, todos os arquivos são orientados a byte. Então, ele grava bytes, apesar de muitas vezes a gente acabar vendo no nosso programa outra coisa, né? Lá dentro tá byte. A linguagem oferece métodos para leitura e gravação de bytes em arquivos. É comum usar fluxos de bytes para ler e gravar arquivos. Java permite encapsular um fluxo de arquivo orientado a bytes em um objeto passados em caracteres. A gente vai ver o que ele está falando aqui. Para criar um fluxo de bytes vinculado a um arquivo, use file input string ou file output string. Para abrir um arquivo, crie um objeto file input string ou file output string, com o nome do arquivo no construtor. Após abrir o arquivo, é possível ler e gravar nele. Então, vamos ver o que é esse monte de informação aí que ele falou. Então, gerando entradas em um arquivo. Um arquivo é aberto para leitura, criando um objeto file input string. Então, a gente tem objetos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o string é um objeto, o file é um objeto. E aí a gente está falando aqui que para criar um arquivo, para a gente abrir esse arquivo para escrever, ou na verdade para leitura aqui, né? A gente usa o file input string. Então a gente tem esse construtor, file input string, e uma string no construtor, que é o nome do arquivo que a gente está querendo abrir para a gente ler. E esse objeto, né, esse método, ele vai lançar de exceção file not found, exception, se o arquivo não existir. E o file not found, exception, ele é uma subclasse do IO exception. Então lembra no nosso capítulo anterior, quando a gente falou de exceções? Então esse file not found vai estar lá naquela hierarquia do IO exception, que são as exceções que são, não é rastreável, observadas. Ih, esqueci o nome, olha só. Acho que é, as informações que são observáveis ali, né, watched que eles chamam. Esqueci o nome em português, eu vou dar uma caçada depois. Para ler um arquivo, usa-se o método read, que lê 1 byte e retorna um valor inteiro. Read retorna -1 quando o fim do arquivo é alcançado e lança IO exception em caso de erro. Então a gente está lendo um arquivo que vai estar lá dentro de um IO, que a gente já vai ver o código. Então quando a gente chama esse método, que é igual a gente chama qualquer método, e ele retorna -1, significa que ele leu a última linha do nosso arquivo. Após o uso, o arquivo deve ser fechado com o método close. Então, para abrir, a gente usa o file input string, e para fechar, a gente usa o close, para liberar recursos do sistema. Não fechar o arquivo pode causar vazamento de memória. O programa de exemplo usa read para exibir o conteúdo de um arquivo e utiliza blocos try-catch para tratar erros de I/O. A gente vai ver aqui. Trouxe aqui uma explicaçãozinha, né? Porque a gente lê vazamento de memória e às vezes a gente pode ter dúvida do que é isso. Então, explicando, vazamento de memória ocorre quando o programa não libera os recursos de memória que ele não está usando, mas usando.
mantendo esses recursos ocupados sem necessidade. Então, imagina, a gente abriu um arquivo. A gente está usando memória do nosso computador. Então, a gente está lá, a memória está lá ocupada com esse arquivo. Se a gente não fecha esse arquivo, ele fica ali e não está usando. Embora a linguagem tenha coleta automática de lixo, o nosso amiguinho Garbage Collector, para objetos não referenciados, essa coleta não lida diretamente com recursos externos, como os arquivos e conexões de rede. Por isso, precisamos fechar esse arquivo. Se não fecha o arquivo, os recursos do sistema permanecem ocupados, a memória está lá, fixa, ninguém pode usar, porque está o arquivo. Tende-se o desempenho degradado, então imagina que a gente abre vários arquivos, está lá a memória. A gente fica com menos memória, então, consequentemente, teremos o nosso desempenho do nosso computador degradado, né? Piorado, porque está lá, não pode usar. E apresentação de erros e falhas ao tentar abrir outro arquivo, por exemplo. Abri um arquivo, eu não fechei. A hora que eu for abrir outro arquivo, pode ser que dê erro. Mas assim, não é porque o arquivo que eu estou tentando abrir está com erro, mas é porque o arquivo que eu não fechei está lá ocupando memória e está fazendo o Java ficar louquinho. Então, a gente tem que, quando abrir, tem que sempre lembrar de fechar esse arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha no código aqui. Então, temos aqui o nosso main, tá aqui. E ele tá lendo. Daqui a pouco eu fechei. Então, ele abre declara uma variável, né? Um int. Um file input screen, que tá aqui. E aqui, ó, ele tá lendo do args. O nome do arquivo, ele tá pegando aqui no args. Aí, pra gente configurar isso aqui, né, no IntelliJ, a gente vai aqui em run, acho que aqui, isso. Aí, show file, vamos dar uma editada nele. Aí a gente passa o nome que a gente quer do arquivo aqui. Eu troquei ele de lugar, acho que foi aqui que eu troquei. Deixa eu dar uma olhada. Então, estou passando este arquivo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver onde eu vou abrir. Ele tá aqui, ó. Deixa eu ver se é ele. Então, ó, tenho essa pasta aqui no meu C, ArcStudio Java que eu coloquei, e ali era o arquivo, esse arquivo. Neste arquivo, eu coloquei baboseira. Coloquei assim, só coisa que... Só de teste aqui, né? Nada de informações. Mas aqui a gente tem 4 linhas no nosso arquivo, linha 1, 2, 3 e 4, de exemplo. E aí ele vai pegar aqui, ó, aqui no args, então eu tô passando o meu caminho do arquivo, né, e o nome do arquivo, o caminho completo. Ele tá fazendo um if, se for diferente de 1, é porque não passou nada, então ele vai acabar o programa. Porque não tem nada para abrir. E aí depois, se tiver arquivo, se ele viu que tem alguma coisa que passou aqui no args, ele vai tentar ler esse arquivo, né? Então, aqui quando a gente dá o new, que estava falando que para a gente abrir um arquivo para leitura a gente usa o file input screen, é isso que ele está fazendo, ó. Tá dando um new file input screen, o args do index 0, que é o array, que está pegando a posição 0. E aqui ele abriu e colocou na nossa variável fim. Fim, que aqui é o file input screen, ó. Se ele não acha o arquivo por algum motivo, ele dá o file not found e acaba com o nosso programa, ó. Tá dentro aqui do try-catch. Se ele conseguiu abrir o arquivo, conseguiu colocar aqui nessa variável, ele segue. E aqui a gente tem um outro try-catch, que dentro desse try tem um do while. O do while, lembra, é assim, primeiro ele faz o que está dentro da chavinha, e depois ele testa a condição. É diferente do while, que primeiro ele testa a condição e depois ele faz o que está dentro da chave. Entendi. Então, aqui no do, então ele tem aqui um wiki, que é esse que eu já não lembro. É um int.
Ah, que lembra que quando não tem mais nada, quando já terminou o arquivo, ele dá -1? Então, a gente precisa ter esse i aqui para fazer esse teste. Tá aqui no read. Então, ele tá lendo o arquivo, ó. Lê o arquivo. If, se o i for diferente de -1, ele está aqui, ó, printando o que ele tá lendo. Isso. E enquanto, né, o i for diferente de -1, ele vai ler a próxima linha. É isso que ele está fazendo aqui. E se dá algum problema de leitura, ele dá erro aqui, que ó, o IO exception deu erro de leitura. E o último try catch, ele tenta fechar o nosso arquivo, fim.close, que precisa fechar o arquivo. E caso der um erro, ele vai dar aqui que tá um erro. Então, ó, vamos rodar aqui pra gente dar uma olhada. Tá dando build, tá dando parsing. Então, ó, aqui ele leu o arquivo e ele printou na tela o que está dentro do arquivo. Agora, vamos se dizer que, ó, vou trocar aqui o nome do arquivo. Agora ele não vai mais achar. Então, vamos ver como que ele vai se tratar. Ó, ele deu arquivo não encontrado. Porque eu passei o nome de um arquivo aqui no args, então ele passou nesse if aqui. Mas a hora que ele foi abrir o arquivo, ele não encontrou, porque o nome do arquivo que eu passei está errado. Então, ele deu file not found. Então, aqui a gente tem a classe, né, que é para, a gente aqui já tem várias coisinhas para lembrar. Como abre um arquivo, é o new file input screen, passando o nosso caminho do arquivo. Para leitura, é o ponto .read, que é o arquivo que a gente abriu, .read. Enquanto ele for -1, é porque tem mais uma linha. E para fechar, o close, que aí ele fecha o arquivo e libera a memória. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. O exemplo anterior fecha o fluxo após o bloco try de leitura do arquivo, que é aqui, né? Ó, ele fecha, ele lê o arquivo e aqui ele fecha. Então, são dois try diferentes. Java permite uma abordagem alternativa, chamar close dentro de um bloco finally. Com o bloco finally, o arquivo é fechado independentemente de como o bloco try termine. Essa abordagem garante o fechamento do arquivo, mesmo que ocorra uma exceção. O bloco try acessa o arquivo e o finally é usado exclusivamente para fechá-lo. Então, vamos ver aqui uma segunda versão dele. Qual que é a diferença aqui desse do anterior? Olha só, ele tem aqui a mesma coisa aqui de cima, ele abre o arquivo, ele tem aqui o try de leitura. Então, aqui, ó, tá lendo o arquivo e aqui no finally a gente tem o try de fechar o arquivo. Então, independentemente do que aconteça aqui dentro, ele vai tentar fechar esse arquivo. Qual que é o benefício de colocar no finally? Se você tem a mania de colocar fechamento de arquivo no finally, vai ser automático, né? Toda vez que você abrir um try para fazer uma leitura de arquivo, você já vai colocar o close automaticamente, porque a gente acostuma aquilo que a gente faz, né? Então, é uma boa coisa também. E que garante... vai garantir que a gente vai lembrar de fechar. Uma boa prática de você mesmo, né? A vantagem de usar o bloco finally é garantir o fechamento do arquivo, mesmo se uma exceção não relacionada a I/O ocorrer. Vai que dá uma divisão por zero, ou sei lá, acontece alguma coisa dentro do bloco try, alguma outra coisa, algum erro de leitura, a gente garante que vai fechar esse arquivo. O uso do finally ajuda a evitar o incômodo de lidar com arquivos não fechados em caso de exceções inesperadas.
encapsular a abertura e o acesso ao arquivo em um único bloco try e usar o finally para fechá-lo é uma prática recomendada. Como você falou, é uma boa prática. Essa abordagem pode simplificar o código e garantir a liberação dos recursos. Então, é aquela, né? Ó, vou comparar aqui com... Peraí, não é este. É este aqui. Aqui, olha quanto bloco try a gente tem. A gente tem 1, a gente tem 2 e a gente tem 3. Aí aqui ele tá falando assim, ó, a leitura, a abertura do arquivo e a leitura é uma boa prática a gente colocar tudo no mesmo try. Então, ó, aqui a gente só vai ter um try e aqui o outro. Então, a gente eliminou um. Então, a gente tem aqui, ó, um try. Estamos abrindo o nosso arquivo, o New File Input Screen. E aí, a gente tem o mesmo do while aqui, ó, mesmíssimo, que a gente está lendo o arquivo, está fazendo a verificação se ele já encerrou e está fazendo aqui o do while. E os catch, né? O catch do File Not Found e o IO Exception, se acontecer algum problema. Poderia ter só esse, porque o File Not Found, ele está debaixo da hierarquia do IO. Mas, para a gente sempre ter uma mensagem com mais clareza para o usuário, então é bom a gente separar os catch que a gente sabe que vai dar, né? Ou pegar a própria mensagem depois. Tem o finally que vai fechar. Ah, e aqui olha só que interessante, isso aqui é diferente. Essa linha aqui é a primeira vez que ela aparece. Ó, if o fim, que é o arquivo aqui, né? Ó. If fim for diferente de null, ele vai fechar. Por quê? Faz de conta que deu erro aqui na hora de abrir o arquivo. Ó, aqui tá nulo. Se ele não conseguiu abrir um arquivo, como que ele vai fechar? Vai dar erro. Então, quando a gente coloca esse diferente de null, a gente está garantindo também que ele não vai tentar fechar algo que ele não abriu. Para também não dar no pointer exception. Porque aqui, ó. Deixa eu ver. Isso aí. Então, ele vai fazer isso daqui quando ele não conseguir abrir. Para evitar problema. Então, ele só vai dar o close se conseguiu abrir o nosso arquivo. E aqui também tem um catch. Qual que é a diferença desse do outro? Ele colocou aqui a leitura, a abertura e leitura do arquivo no mesmo bloco do try catch. Então, também fica até... Parece que fica todo maçarocadinho aqui as coisas, né? Mas é aquela coisa, a gente também tá garantindo. É um fluxo só também, né? Faz sentido colocar no mesmo bloco try. O que você acha? Faz sentido, também acho. Também acho que faz sentido e acho que até para entender fica melhor, até apesar de ser. Com certeza. Realmente, concordo que para entender que a gente sabe, né? Tudo que tá dentro de um bloco só é porque tem alguma coisa relacionada. E aí fica mais fácil a leitura, né? Fim é iniciado como null e no bloco finally o arquivo só é fechado se fim não for null. Isso evita que o close seja chamado se ocorrer uma exceção ao abrir o arquivo. A sequência try-catch pode ser simplificada, ó, pois o File Not Found Exception é uma subclasse de I/O. Capturar apenas I/O Exception elimina a necessidade de capturar File Not Found Exception separadamente. Neste caso, a mensagem de exceção padrão descreve o erro. Olha só. Então, aqui a gente também pode ter uma outra... eu não coloquei aqui, mas a gente pode trocar aqui. Não vou trocar não, pra gente ter os dois. Deixa eu ver. Vou dar um copy-paste aqui. Tá aqui do 4, ele já renomeou. Olha só, ele fala aqui que a gente pode ter somente uma cláusula do cat. E de vez da gente pegar cada mensagem, a gente
pega a mensagem direto da nossa exceção. Então, vamos ver aqui mensagem, calma, file not found. Vamos trocar, acho que eu troquei o nome, deixa eu ver. Não, tá aqui. Então, ele não vai encontrar o arquivo. Então, vamos ver aqui qual que é a mensagem que ele vai dar. Ah, eu não passei o nome do arquivo. Vamos passar o nome do arquivo. Não, pera lá. Aqui no run. Edit config. Meu 4 file aqui. Então, ponto é arquivo.txt. Apply. Vamos ver. Então, ó, ele deu not exception. O file not exception. Por quê? Olha só. A gente não tem o arquivo, né? O arquivo, ó, tacou o nome. Ele é o arquivo .1. E aqui, a gente pegou o cat do IO exception, que é a hierarquia maior. E a hora que a gente pega, ó, a variávelzinha aqui, a gente tá printando ela, a gente tá pegando o nome da classe, ó. Esse pedacinho aqui, ele printou aqui. E este pedacinho aqui, ops, é a classe específica que veio. Então, aí ele printa o que ele não achou e ele coloca até, ó, que o sistema não pôde encontrar o arquivo especificado. Então, aqui a gente tem o resuminho do nosso cat, né? Aqui a gente tinha os dois, tanto o file not found quanto o IO. E aqui a gente acaba tendo um só, que vai printar o específico aqui depois. Que aqui é a herança, né? O file not found, ele tá debaixo do IO exception. Então, aqui a gente tem a herança. Isso. Deixa eu ver. E beleza. É isso aqui. Esse capítulo aqui tem bastante exemplo, que é bom, né? Eu gosto de quando tem exemplo, dá para ver melhor. Ah, com certeza. Apesar de que hoje esse assunto até não é tão Não, eu né? também acho, ele é mais simples, né? É. Então, gravando em um arquivo. Então, ó, no exemplo anterior, nós vimos como a gente abre e lê um arquivo. Agora, a gente vai ver como a gente grava num arquivo. Porque são duas coisas diferentes, né? A gente abre e lê, e aqui a gente abre, grava e fecha. Então, para abrir um arquivo para saída, utiliza-se o objeto file output screen. Então, aqui a gente tinha o file, cadê ele? File input, tá pegando, né? Tá colocando. E o out a gente tá saindo coisa. E tem dois construtores comuns, né? O file output screen e o construtor, o nome do arquivo throws file not found exception. E o file output screen string, o nome do arquivo, e um booleano aqui, incluir throws file not found exception. O que é esse incluir? Vamos dar uma olhada. Se o arquivo não puder ser criado, uma file not found exception será lançada. Eu tô sem permissão de gravar no caminho que eu coloquei. Vai dar esse file not found. Sei lá, aconteceu alguma coisa, vai dar isso. Aqui, ó, olha que interessante. Nesse primeiro construtor, um arquivo existente com o mesmo nome é destruído ao abrir. Então, eu tenho o arquivo.txt. Nesse primeiro construtor, a hora que eu colocar esse mesmo nome, ele vai jogar, nem jogar fora, né? Assim, ele vai jogar fora o arquivo que eu tenho com esse nome para fazer um novo. No segundo construtor, se for true, os dados são acrescidos ao fim do arquivo. Caso contrário, o arquivo é sobrescrito. Então,
Se eu passei o true e eu tenho já um arquivo com o mesmo nome que eu passei para o programa, ele vai incluir o que eu estou passando no fim do arquivo. Senão, ele vai destruir, vai sobrescrever. Para gravar em um arquivo, usa-se o método write, int, o valor em byte, que grava apenas os 8 bits em ordem inferior do inteiro. Se ocorrer um erro durante a gravação, uma IO exception será lançada. Após o uso, o arquivo deve ser fechado com close, que libera os recursos do sistema e garante que os dados no buffer sejam gravados. O buffer é a memória, né? Então, ele vai jogando um monte de coisa ali na memória e depois ele grava de uma vez no nosso arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo. Show file, deixa eu fechar eles, que a gente já viu. Então, a gente tem aqui, ó, a mesma coisa que o outro arquivo, a gente passa lá no args os nomes dos nossos arquivos. E aqui vamos ver o que ele está falando. Ele tem, ó, uma variável do file input, ou seja, vamos ler algum arquivo. E o file output, vamos escrever algum arquivo. Ele vai verificar se eu passei aqui 2 caminhos no meu args, ó. Vou até abrir aqui para a gente olhar. Tá aqui. Copy file, cadê ele? Esse aqui, acho. No edit. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, eu passei o primeiro. Ah, tá errado esse caminho. Tá no C. Então, o primeiro arquivo tá aqui e o segundo está aqui. Então, dá um apply e um close. Então, aqui ele vai verificar se eu passei 2 coisas no meu array, se tem 2 valores no array. E aqui ele vai tentar copiar esse arquivo. Então, vamos dar uma olhadinha o que tem nesse arquivo first. Ah, beleza, porque eu fechei. Então, deixa eu abrir ele de novo. Ó, ele tem a mesma coisa do outro. Vou até inserir mais uma linha aqui, só para ficar claro que são 2 arquivos diferentes. Então, cadê ele? Tá aqui. Ó, tem aqui 5 linhas no meu arquivo first. Aí ele vai tentar dar um, deixa eu ver. Ele dá um new no input e ele dá um new no output, da mesma forma. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar abrir esses 2 arquivos, tanto o arquivo que é para ler, quanto o arquivo para escrever. E ele vai dar aqui vai fazer um do. Olha só. Ele abre o arquivo fim, que é o de input. Ele tá dando um read. Lembre-se que ele lê uma linha por vez. Sim. If, se o if for diferente de 1, porque quando chega na última linha dá -1, olha só, ele vai escrever no segundo arquivo, no second lá, o segundo arquivo. Então aqui o nosso file output, ele vai escrever nele com o método write. E aqui é o do while, né? Enquanto for -1, enquanto tiver a próxima linha, ele vai gravar vai ler e vai gravar no arquivo. Tá dentro de um try catch, ou catch IO exception. E olha o finally aqui, ó. O finally para fechar o nosso arquivo. Isso, quando for diferente de novo. Isso. E aqui, ó, ele tem um try no de leitura e um try no de saída. Poderia ter junto? Poderia. Poderia estar tudo junto. Mas ele é que separou, acho que por causa da mensagem. Vai ficar mais fácil também do usuário saber o que aconteceu. Que foi feito nos dois, tanto no de entrada quanto no de saída, né? Sim, e caso der erro seja mais fácil. Ele rodou. Ele não deu nada em tela.
tudo bem, não tem problema. Mas olha o arquivo aqui, ó, na pasta. Criou o second. Isso. Que E tem salvou tudo. as mesmas coisas aqui do nosso first. Isso aí. Então, ele leu o arquivo do first, colocou no second, fechou os dois arquivos, ó, memória limpinha, o arquivo tá salvo, tá no disco. E acabou isso aqui. Ele primeiro salvou num buffer e depois ele colocou tudo no arquivo, né? Isso mesmo. Uma vez. Isso mesmo. Só que existe algo diferente também aqui, ó. A gente pode ter um fechamento automático, o que é muito bom, né? Porque a gente não precisa se preocupar em abrir ou fechar coisa. Se ele abriu, ele vai fechar sozinho. Mas isso daqui, ó, é depois do JDK7. Então, por isso que a gente viu os dois jeitos. Porque também tem aquela coisa, né? Pode ser... Talvez, eu acho que muitos sistemas que utilizam arquivos são sistemas legados, né? Então, pode ser que esteja em um Java bem antigo. Então, é bom a gente saber os dois. Não saber decorado, mas saber que existe, né? Porque se vê, você já sabe que tem. Então, ó, antes do JDK7, os arquivos eram fechados explicitamente usando o método close, uma prática comum em códigos existentes. O JDK7 introduziu o Try with Resource, que automatiza o fechamento de recursos como fluxos de arquivo. A principal vantagem do Try with Resources é prevenir o vazamento de memória e garantir que os recursos sejam liberados quando não são mais necessários. A estrutura básica do Try with Resource é o try. Aí, de vez de ter a nossa chavinha, ele abre um parênteses aqui e coloca o que é o recurso, abre a chave e usa o recurso aqui que ele abriu, e aí ele fecha sozinho. Uhum. A especificação recurso, né, que é esse daqui que está entre parênteses, declara e inicializa um recurso que é fechado automaticamente ao final do bloco try. Então aqui a gente não precisa fechar esse recurso que a gente colocou no try. Quando finaliza o bloco try, ele já fecha sozinho. Não é necessário chamar close explicitamente, pois o recurso é gerenciado automaticamente. Olha, não temos mais problema de esquecer o close agora, com JDK7. Então, a partir do 7, então, quer dizer, esses mais novos, o Java mais novo, depois do 8, já não tem esse problema, né? Não tem. Se você usar o Try with Resource, você pode... No 7 você já pode usar. A partir do 7 pode usar. Ah, entendi. O Try with Resource pode incluir cláusulas cat, finally, normal. Igual... E pode ser utilizado apenas com recursos que implementam a interface autoclosable. Vamos dar uma olhada nela. Que utiliza as classes de fluxo como File Input Screen e File Output Screen. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa classe. Só dar uma xeretada nela. Então vamos ver o que tem aqui. O nosso output. A gente tem. Aqui a gente tem as subinterfaces. Buffers que a gente já checked. Cadê a nossa? É input, né? No começo. Deixa eu ver. Deixa eu pegar o nome da classe que a gente tá usando. Eita. Aqui. Olha ela aqui, ó, a que a gente está usando. Então, essas interfaces aqui, elas vão ser estendidas do autoclosable. Então, tudo que está aqui dentro dessa interface, que estende, né? A gente pode usar o Try with Resources. E vamos voltar lá. Cadê? Tá aqui. Um exemplo de implementação... Pode falar.
É que eu acho complicado ver a documentação, mas tem que me acostumar. Às vezes ela é um pouco confusa. Mas eu entendi que é dessa classe, dessa interface dela. Não entendi. Alt Close, né? É Alt Close, essa Isso, daí? isso. Que ela vai Ela vem estender. aquelas outras. É. Ó, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é melhor para ver. Ó. Aqui, essa file input screen, ela tá estendendo de input screen. Vamos ver essa input aqui, ó. Ela tá implementando closable. Então, por isso que a gente pode usar o try with recursive, porque ela implementa essa interface. Isso. Aqui quando a gente vai olhando na IDE, realmente acaba sendo mais fácil do que a documentação. Até pelas cores, né? Pela organização, a gente consegue se achar mais fácil. Qual que é o nome aqui? Vamos dar uma olhada nela. É o show file. Vamos dar uma olhada nela. Então aqui a gente tem. Eu vi que no sábado vocês viram um pouquinho, né, desse file with resource. A gente viu. Ela falou de quase todos eles. Ou de quase todos, não. Acho que ela chegou a falar de todos. Mencionou assim. Uhum. Legal. Eu acho que cada... sim, eu vi a gravação mesmo. Ela mostrou lá uma tabela, né? Você vai até dar uma olhada naquela tabela com mais atenção depois. Vamos ver aqui. Eu também. E tem muita coisa que a gente não vai decorar e não vai. A gente tem que saber que existe. Sabe aquela saber. Essa do Closed, eu nem sabia que existia. Quando eu aprendi no curso, não, sabia que existia o Closed, porque a gente chegou a usar. Eu não sabia o que tinha aquela. Como é que é? Era o Closed. A interface? Tá. Tá. Para fechar. Não, é o limit. Como é que é? O quê? Aquela on limit. Como é que é o nome do negócio? A gente põe a closet embaixo, dentro. O try resource? Depois do try catch, a gente coloca o quê para fechar? O close. Ponto close. Mas tem um outro que eu esqueci o nome. Peraí que eu vou lembrar. Tem o try resource que a gente não precisa pôr o close. Não, você mostrou várias vezes, sabia? Oxi. Vamos ver o que é. Deixa eu ver. Finally. O finally, tá. O finally que eu não sabia, o close eu sabia. Entendi. Beleza. Tá lembrando. Mas eu gostei, entendeu? Eu gosto Legal. dessas. Não é bom descobrir coisa nova, né? Então, ó, nesse exemplo aqui a gente tem um método main, né? O int faz a mesma coisa, ó, ver se a gente está passando alguma coisa no nosso args, que é o arquivo que ele vai precisar ler. E aqui está o try with resource. Olha só como ele é diferente, né? Porque até então a gente tinha o try, que não tinha nada entre parênteses. Mas agora a gente tem um parênteses que está dando o nome da nossa variável, né? O objeto da nossa variável. O nome da variável está dando new nesse input e tá pegando o que a gente passou no args. E aí ele vai tentar ler o nosso arquivo, ó, esse fim, ele vai ficar no escopo do try. Quando a gente não fala de escopo, que tá fora de escopo ele perde a referência. Sim. E aí também
ou perde referência, garbage collector pega e joga fora. E aqui a gente tem essa variável aqui, ela acaba sendo dentro do escopo do try. Então a gente pode usar ela aqui, ó. Então é o fim.read, então ele está lendo o nosso arquivo, ó. Aqui ele abre, aqui ele lê. E enquanto for -1, ele vai printar na nossa tela o que está dentro do arquivo. E tá dando aqui o do while, né? Para finalizar quando chegar no fim e tá dando um catch. Ele fica muito mais limpo o código, olha só. A gente não precisa do finally, a gente não precisa do close, a gente não precisa de outro try catch na hora do close. Ele fica, ó, muito mais limpo. Então, a gente pode... E evita também da gente esquecer o close, né? Então, aqui a gente tem o try with resource, que a gente pode pôr ele aqui, que automaticamente ele vai fechar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qual que é o arquivo que está aqui? Ele não tem arquivo. Vamos ver lá se eu não pus aqui alguma coisa. Resource, edit. Eu não passei nada. Então, vamos ver o arquivo. Deixa eu pegar o caminho aqui. Ponto arquivo ponto arquivo 1.txt. Então, ó, ele leu o nosso arquivo que tem 4 linhas, ó, que é ele mesmo, que tem 4 linhas. Ó, esse aqui tem 4. Então, aqui ele leu o arquivo, printou na tela e fechou quando chegou aqui na finalização do bloco try. E aí, muito mais bonitinho o nosso código com o try with resource. Ele fica super mais enxuto, bonitinho aqui. E fica muito mais simples, né? Muito mais simples. Ele mostra primeiro as piores formas, vamos colocar, para depois mostrar no final a melhor forma. E o que faz sentido, né? Porque se a gente já vai direto para cá, a gente não entende o conceito de fechamento do arquivo, de abertura do arquivo. Então, fazer separado é um pouco didático também. Você acaba entendendo que ele abre, ele fecha, ele lê, entendeu? Se ele não lê, ele vai dar um exception. Isso, exatamente. É muito legal. Exatamente. Então, no programa, o arquivo é aberto usando instruções try with resource, onde o file input screen é chamado fim e é declarado. A variável fim é local ao bloco try e é criada ao entrar nele. Ao sair do bloco try, o arquivo associado a fim é fechado automaticamente, evitando a necessidade de chamar close explicitamente. Essa abordagem oferece a vantagem do gerenciamento automático de recursos, evitando o esquecimento do fechamento de arquivos. O recurso declarado na instrução try é implicitamente final, não podendo ser redefinido após a criação. Então, se a gente colocou o arquivo lá, a gente não consegue mudar. O escopo do recurso é limitado ao bloco try with resource. É possível gerenciar múltiplos recursos em uma única instrução try, separando cada especificação de recursos com ponto e vírgula. Um exemplo é fornecido mostrando como modificar o programa copyfile para usar try with resource para gerenciar tanto fim quanto fout. Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ó. Porque, na verdade, o fim é F input com file input com file out. Isso aí. Arquivo input e arquivo input. Então, aqui a gente tem aquele mesmo exemplo do copy que a gente pega. Ó, vou até apagar o second aqui, ó, pra gente ter certeza que a gente está recriando ele. Esse daqui é o mesmo exemplo que copia o arquivo, só que aqui, ó, a gente vai ter o try with resource. Então, a gente tem um arquivo do que a gente está lendo, né? Aqui, ó, a gente vai abrir para leitura e aqui a gente vai criar para escrita, praticamente, né?
E aqui, ó, ele separa com ponto e vírgula. Então, a gente tem o nosso try with resources com vários recursos. Eu poderia ter aqui outro ponto e vírgula e mais um arquivo, outro ponto e vírgula e mais um arquivo. Eu poderia ter vários, o que eu quisesse. Então, aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai dar o try, vai abrir o arquivo, vai abrir esse arquivo, vai ler, ó, o nosso do while aqui, ele vai ler uma linha do meu fim, e se Isso. for menos um, vai escrever. E vai fazer aqui o meu do while até o fim. Olha também como esse daqui fica muito mais enxuto, muito mais bonitinho, né? Porque você tem, ó, o try, ó, porque olha só a diferença. Ó, esse daqui deu 51 linhas. Esse daqui deu 27. Ai, que diferença. Pois Que é. isso. Ó, aqui a gente consegue ver praticamente numa tela tudo. E aqui, ó, a gente tem o try aqui. Esse monte de... Olha esse finally. Ó, o finally. Nossa. E aqui a gente nem precisa do finally, porque o try with resource já controla isso para nós. Então ele acaba sendo muito mais rapidinho, né? Muito mais bonita também. E o código fica muito menor. Aqui tá sem o arquivo, vamos dar uma olhadinha. Tá sem o arquivo? Deve estar sem. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Run, copy, edit. Tá sem o arquivo. Deixa eu ver se eu posso você ele não aqui. tinha posto. Não tinha. Os dois, né? Ou não, só o first, né? Tem que pôr os dois, porque ele tem que saber aonde que ele vai gravar. Tá. Aí ele faz assim. Você já põe com o nome, ele já sabe que vai criar um second, né? Isso, exatamente. Então, eu já coloquei aqui para ele rodar. Ó, ele rodou sem problema nenhum. Olha ele aqui que bonitinho. Aí então, já aqui, criou. eu já tenho o meu... Ó, Você viu que até foi mais rápido, não foi? Eu achei. Fechou? Não sei dizer. Foi segundos mais rápido. Sei lá, eu achei que foi muito mais rápido. É porque eu também rodei ele aqui direto, né? No run. Não foi aqui no... Não foi aqui. Foi lá no... Então. Foi aqui. Eu acho que ele vai um pouco mais rápido. Não sei. Tô chutando também. Então, foi uma impressão que eu tive, eu achei. Pode ser também. A primeira vez parece que ele vai mais devagar, né? É o primeiro exemplo que a gente roda no dia. Então aqui, ó, muito mais simples, muito mais bonitinho, até de ler. Dá um pouco de dúvida, né? Só quem nunca viu esse try with resource pode dar um pouco de desconfiança, Eu né? O agora que é não isso? vou ter mais problema, porque eu já li, eu já sei que é um negócio que ele entra e sai, informação. Pois é. Bom, vantagens do Try with Research. A gente assim, já nem leu e já conseguiu ver. Que é entendimento. A gente viu que não tem como esquecer. E é isso aqui, né, que ele fala assim, né? Ó, recursos como arquivos são fechados automaticamente ao final do bloco try. Eu acho que esse aqui é o imbatível, né? Sim, se fosse só isso já estava ótimo. Mas além disso, né, o código fica mais conciso e otimizado em comparação à abordagem tradicional, também indiscutível. Exceções durante o tratamento de recursos são suprimidas, mas não perdidas. Sim, porque tá ali dentro, né? Tá tudo dentro dali, mas tá dentro de um try-catch, vai pegar alguma coisa. Ambas as exceções, original e de fechamento, podem ser acessadas através das listas de exceções suprimidas, porque tá tudo ali dentro do IOException. Aqui, ó, a importância do conhecimento da abordagem tradicional. Necessário para a manutenção de código legado que não usa try with resource. Precisamos saber. Importante para trabalhar em ambientes que não suportam JDK7 ou versões posteriores. Conclusão. Try with resource é recomendado para gerenciamento otimizado e robusto de recursos. Conhecimento da abordagem tradicional é essencial para programadores. Que foi aquilo que a gente conversou, né?
A abordagem tradicional, ela vai dar pra gente essa sequência lógica. Eu vou abrir um arquivo, eu vou ler esse arquivo e eu vou fechar esse arquivo. A gente sabe que esse conhecimento, né, é que a gente fala muito na programação, que um bom programador, ele conhece a base. Qual que é a base? É saber o que acontece. Que por mais que o código mude, o que acontece não muda. Então, assim, eu mudei o meu try tradicional, que abre, que lê e que fecha, pelo try with resource. Mas o try with resource, ele também vai abrir, vai ler e vai fechar. Só que não vai estar ali escrito, mas eu sei que ele vai fazer isso, porque ele precisa fazer isso. Então, esse conhecimento, ele é essencial. Por isso que ele vai dar os dois, né? Para que a gente saiba o que está fazendo, literalmente. E aqui é o nosso último assunto da noite, que é lendo e gravando arquivos binários. Então, podemos ler e gravar dados além de caracteres ASCII. ASCII é aquela tabela, essas letras que a gente vê, os números que a gente vê, tudo essa tabela ASCII, que ele vai mudando os bytes para que a gente veja o que está sendo escrito, né? E a gente entenda. Incluindo tipos primitivos, como int, double e short. Data input screen e data output screen são usados para manipular dados binários de tipos primitivos em arquivos. Data Output Screen implementa a interface Data Output, que contém métodos para gravar todos os tipos primitivos de Java. Dados são gravados em formatos binário interno, não em formato de texto. Vocês vão ver como que fica gravado. Métodos Output Screen lançam uma IO exception em caso de erro. O construtor Data Output Screen requer um objeto Output Screen como parâmetro para especificar o fluxo de saída. Vamos ver um exemplo, calma. File Output Screen pode ser utilizado para gerar um fluxo de saída no qual os dados são gravados. Então aqui a gente tem essa tabela que ele vai mostrar para a gente quais são os métodos mais usados e definidos do output. Então a gente vai ter o para booleano, para byte, para char, para double, para float, para int, para long, para short. Tipos primitivos. E os dados de entrada, que é o de leitura de booleano, né? O boolean, byte, char, o double, o float, o int, o long e o short. Dados primitivos. O Data Input Screen implementa a interface Data Input para leitura de todos os tipos primitivos de Java. Todos os métodos de leitura podem lançar uma IO exception. A classe usa uma instância de Input Screen como base, adicionando métodos para ler os tipos de dados de Java. Data Input Screen lê os dados em formato binário não legíveis por humanos. E aqui a gente tem o exemplo do nosso construtor, Data Input Screen, o Input Screen, o fluxo de dados, onde o fluxo de entrada define o fluxo de entrada, veremos o que é isso. E para a leitura de arquivos, o File Input Screen pode ser usado como parâmetro input. Então vamos para o exemplo. Um programa que grava e lê diferentes tipos de dados em um arquivo, usando o Data Input Screen e o Data Output Screen e o Data Input Screen. Qual que é o nominho dele? Tá, esse daqui. Então vamos dar uma olhadinha nele. Então vamos tentar ler aqui antes da gente rodar o nosso código. A gente tem um main. Olha só, a gente tem um int, um double e um booleano. E aqui a gente tem um try with resource. Então a gente tem aqui um try que está criando um data output screen, tá dando aqui uma variável, né, data out, tá dando um new data output, tá dando outro new aqui, um new file input screen, e aqui o nome do meu arquivo. Então está criando um arquivo neste diretório com este caminho, tá colocando um arquivo e como esse arquivo o file output screen pode ser qualquer tipo de arquivo.
Só que aqui eu estou falando que esse tipo de arquivo, ele vai ser o data output. Então, assim, é um tipo de dado específico. Porque eu vou precisar usar o método dizendo que tipo de dado eu estou gravando. Então, é por isso que ele tem um data output. Que olha só, aqui, ele tem, ó, um system.out.println escrevendo o i, que é o i aqui, ó. Ah, é o meu inteiro. E aí, ele vai escrever no meu arquivo, ele está escrevendo um inteiro no meu arquivo de saída. Aqui ele está escrevendo o double. Aqui ele está escrevendo o booleano. E aqui ele está escrevendo um outro booleano fazendo uma conta. E tá dando cat. E tá dando cat para a escrita nesse arquivo. Então, ó, ele terminou de escrever e agora ele vai abrir esse mesmo arquivo para leitura. Por quê? Olha só. Não, vou explicar isso aqui, depois a gente roda, que vai ser mais fácil. Ele aqui tá fazendo a mesma coisa, ó. É um try with resource, que ele tá dando um data input screen, o data in. Tá dando um new data input screen, new file input screen. Aqui é a mesma coisa. Um file input screen pode ser qualquer tipo de arquivo. Então, ele tá abrindo o meu arquivo. E aqui eu tô falando que eu vou ler esse arquivo, mas eu vou ler ele já pensando que eu vou ler um determinado tipo de dado, que não vai ser os caracteres lá. Esse aqui ele tá falando assim, ó, eu vou ler um tipo de dado que vai estar aqui em binário. Então tá aqui, ó, abriu o meu arquivo. Agora ele começa, ó, lendo o inteiro, lendo o double, lendo meu booleano e lendo o outro double. E aqui eu tenho um try catch. Vamos rodar aqui para ver o que ele vai fazer. Olha só, ele criou esse arquivo, que está sem extensão, poderia ter extensão. E olha o jeito louco que ele gravou. Ele gravou isso daqui porque não é legível para humanos. Então, assim, ele vai conseguir ler porque eu estou colocando aqui, ó, o read boolean. Olha só, ele colocou aqui na tela o 10, ó, que é o mesmo dado que eu passei para ele escrever. O 10, o 1023,56, o true e essa continha aqui que ele fez. Então, quem que conseguiu ler esse arquivo? Só isso daqui, ó. E eu não consigo ler essa loucura aqui que ele gravou. Mas aqui ele consegue gravar. Aqui eu poderia passar a extensão. Até vou pôr aqui, ó. Que poderia ser também. Deixa eu pegar ela aqui. E vou rodar de novo. Ele vai criar outro arquivo. Olha só ele. Do mesmo jeitinho. Outro, de novo, a mesma coisa. É, que foi... vamos fazer uma bagunça aqui. Vamos colocar um file... Ops. Colocar um false. Vou colocar aqui... mais um aqui. Aqui eu vou colocar 190. Ó, ele criou de outro jeito. Mas também não dá pra ler. Não. E aqui, ó, ele leu. Da mesma forma, ó. 190, 41.023,56, o false e a conta que a gente não mexeu. Então, assim, Engraçado que mesmo você colocando o final do tipo de arquivo, ele não, ele mesmo, o que vale é o tipo de dado, né, que ele está pondo, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, aqui, ó, a gente vê isso daí,
que aqui ele vai usando os diferentes tipos de dados para ler de um jeito que um humano não consegue ler, porque aqui ele está lendo e gravando os arquivos em binário. Não sei qual a utilização disso. Teria que dar uma pesquisada. Teria que dar uma pesquisadinha, não sei. De repente, mais pra frente, eles vão falar sobre alguma coisa. Ah, não sei. Vamos ver se o chat sabe. Ops. Vamos ver se vem alguma coisa. Tá, ele tá dando o que a gente já viu. Tá, mas exemplo prático, fio. Não é isso que eu quero. Não quero explicação. Me dê exemplos práticos de utilização. Ah, beleza. Isso aqui mesmo. Então, ó, cenários. Para gravar o estado de um jogo, verdade, porque ali você está lidando com baixo nível, né? E outro para armazenar a informação de um inventário. Isso daqui nem tanto, isso aqui dá para usar com linguagem de humano, né? Mas um jogo faz sentido, porque você já vai no baixo nível, né? Literalmente. Acho que isso faz sentido. O que é de baixo nível faz sentido você ter binário. Mas por que gravar? Eu não entendi o negócio do jogo. Porque É de baixo nível. Porque num jogo, que eu tô chutando também, tá? Pode ser que eu esteja errado. Se alguém por acaso está assistindo e saiba algum exemplo prático melhor que esse, nos fale. Nos apresente. Mas assim, o que eu penso, assim, quando a gente vai um jogo, um console de videogame, por exemplo, você tá jogando e uma hora ele precisa salvar o ponto que você tá do jogo. Sim. Você não vai precisar ler esse arquivo. Porque a hora que você for retomar o jogo, você vai retomar o jogo de onde você passou. Mas pro console de videogame, estar em binário deve ser muito mais rápido e muito menor, né, o arquivo. Tô chutando também. Sim. Acho que agora eu entendi. Agora faz todo sentido, Mariana. Faz todo sentido. Você tá com toda a razão. Eu tô chutando, né? Porque vai estar em baixo nível. Pra você não importa se tá em binário ou não. Não é. Aí, imagina que Tanto que funcione. Exato. Pra a gente, usuário, nunca vai abrir esse arquivo do estado do jogo. Mas o console vai. Vai. Então, uma boa utilização. Fora isso, talvez robô faz sentido você ter arquivo binário. Essas coisas mais baixo nível, literalmente, né? Que aqui no Brasil a gente não tem muito. Mas é isso. Bom, hoje foi isso. Então, recapitulando aqui, a gente viu as entradas, a gente viu a gravação, o fechamento do Try If Resource e essa leitura dos arquivos em binário, que a gente vai dando a escrita e a leitura dizendo o que a gente está lendo. Bem engraçado nisso, né? Porque quando a gente está nesse arquivo que a gente abre, a gente não consegue saber onde começa e onde termina uma coisa. Aí o computador vai se entendendo. Né? Mas alguma questão? A Ilana tá hoje aí também, que eu não sabia, nunca tinha visto. Deixa eu ver quem é que tá lá. Nós estamos sozinhos hoje. Não tinha te visto, desculpa aí. Oi, boa noite. Boa noite. Muito bom estar aí. Acho que você já entrou alguma vez, ou de quinta, não sei. Não me é estranho, mas pode ser do WhatsApp também, que fica o nome lá. Bom, meninas, tem alguma dúvida, alguma questão que ficou aí no ar? Eu hoje não. Hoje não. Claro que eu não vou gravar os nomes que a gente viu hoje. Não.
Mas se eu ver esses nomes de novo, eu vou saber que eu já vi isso e já sei mais ou menos o que é. Pelo menos não vou ficar achando que nunca que inventaram um nome diferente. É verdade. Mas é isso mesmo. Só de saber o que é, às vezes já ter estudado um pouco, o assunto já ajuda. É meio caminho andado do que você não saber do que se trata. É, adorei. Isso é bom. Bom, vou. Então, tá bom, meninas. Por hoje é isso. Conseguimos terminar até em tempo no nosso planejamento. Deixa eu parar a gravação aqui.